Meu nome é Edson Almeida, eu sou assistente social, concluí a graduação em 2015 pela Universidade de Uberaba, né, no UNIB, fiz a distância na época e ingressei primeiramente, né, então falo sobre a minha trajetória, né, meu primeiro contato com o espaço socioocupacional foi na política de assistência social, né, trabalhei no cadastro único, no Bolsa Família, e tenho mais ou menos 1 ano e meio agora atuando na política de saúde. Então, contrato, né, uma modalidade de contrato, não sou efetivo, e aí trabalho no setor do TFD, de tratamento fora de domicílio. Pronto, praticamente de segunda a quinta-feira, né, das 7 às 13. Sexta-feira eu venho à tarde para poder ver algumas questões, né, burocráticas, relatórios. Então, assim, o meu público-alvo são pacientes que precisam viajar, se deslocar para outro município para fazer tratamento de saúde. Então, TFD, que é tratamento fora de domicílio, que é um programa do governo federal que também tem um suporte, né, um apoio, uma contrapartida do município, porque a portaria 55, né, que é a portaria do TFD, ela traz uma tabela, né, de valores para custear deslocamento e também lanche, né, porque se o paciente se desloca para outro município para fazer uma consulta, um procedimento, né, então ele vai necessitar desse apoio, dessa assistência. E o município, atualmente, ele vem ofertando esse programa com ajuda de custo R$60 por viagem para pacientes que fazem tratamentos diversos, né? Diversos, eu digo assim, que existem os pacientes oncológicos, pacientes que fazem hemodiálise e pacientes com tríplice viral, que são pacientes que têm HIV, né? São portadores do HIV. E esses pacientes, eles já recebem ajuda de custo de R$250 por mês, sendo que no mês que ele não realiza a viagem, ele não recebe o valor, né? R$250. E não sei se na próxima pergunta, né, vai, porque eu já falar aqui como é que acontece, né? Como é que acontece. Então, assim, primeiramente, para o paciente ele ser inserido no programa, a secretaria tem um modelo de laudo, né? Um laudo personalizado, subordinado ao manual estadual do TFD, né? Esse manual ele já oferece esse modelo de laudo e a secretaria tem ele personalizado. Esse laudo é preenchido pelo médico, o médico assistente, o médico que dá assistência ao paciente fora do domicílio, né? Fora do domicílio, é outro município, né? A maioria dos pacientes vão para Salvador. E o médico ele vai justificar por que o paciente ele precisou se deslocar de Cachoeira para ir para Salvador. Então, ele vai justificar, né? Quando é que acontece a autorização para o TFD? Quando o paciente não encontra o serviço, a especialidade no seu domicílio, no seu município, então ele tem que se deslocar. É aí que entra a questão do direito, né, que o paciente tem ao programa. Outro critério também para ser inserido no programa TFD é a questão da quilometragem. Então, por exemplo, nós temos ali a cidade bem próxima da gente, que é Muritiba, né? Aí o paciente assim, eu fui aqui em uma unidade de saúde em Cachoeira e não fui atendido, não tive oferta de serviço. Mas eu encontrei em Muritiba. Então, primeiro, né, pelo primeiro ponto, a especialidade que não tinha que tinha em Muritiba, beleza, passa. Mas tem a questão da quilometragem, né, que tem que ser a partir de 50 quilômetros, né? 50 quilômetros, eu confundo, 55 é a portaria e 50 é a quilometragem, né? Então 50 quilômetros.
Então, quando o médico assistente ele dispensa, né, ele preenche esse laudo, o paciente retorna aqui, o paciente ou o acompanhante retorna aqui com esse laudo preenchido, com as documentações também anexas a esse laudo. Esse laudo, pelo protocolo do manual do TFD, ele precisa ser analisado pela comissão, porque a portaria 55 ela menciona que tem que ter uma comissão formada por um médico, um profissional. Não se analisa que é uma atribuição, aí que está até passando com as colegas aqui, né, com as estagiárias, sobre a questão de atribuições e competência, né, que nós, enquanto assistentes sociais, nós precisamos compreender, né, o que é atribuição e o que é competência, atribuição privativa e o que é competência, né. Então, assim, o manual do TFD sinaliza que tem que ter um profissional de nível superior. Então, pode ser um assistente social, pode ser um enfermeiro, pode ser uma enfermeira, pode ser um psicólogo para coordenar. Então, graças a Deus que o município de Cachoeira tem sempre, né, priorizado o assistente social, né, nessa comissão responsável pelo TFD, né, e um outro profissional de nível médio para compor essa comissão. Então, uma vez essa comissão analisando o laudo que foi pelo médico preenchido e trazido aqui pelo paciente, pelo acompanhante, esse paciente começa já a partir das viagens que eles realizarem, que eles vão ganhar vão ter em mãos um relatório de acompanhamento, né? Nesse relatório de acompanhamento, lá na unidade que ele é atendido. Então, lá, quando ele retorna com esse relatório sinalizado com a data, o procedimento que ele realizou e o carimbo do profissional lá que atendeu ele. Então, pronto, isso aí já garante para ele a ajuda de custo financeira. Então, o TFD basicamente é isso aí. Deveria fazer esse tema. Então, pergunta pertinente, né? Na verdade, nossa profissão, nós, enquanto assistentes sociais, nós lidamos com desafios, né? Então, com desafios. Então, o assistente social, ele é um profissional que, pelo Conselho Nacional de Saúde, né, que emitiu uma resolução, a resolução 218, que reconhece a nossa profissão, né, nós profissionais, como também profissionais da área de saúde. Então, uma vez tendo essa compreensão de que somos profissionais na área de saúde, aí você para analisar, né, o contexto, o que é saúde, quais são os fatores determinantes para poder proporcionar qualidade de vida para as pessoas, para que tenham uma saúde de qualidade. Então, com essa concepção, com essa visão, com essa perspectiva, em qualquer setor, em qualquer espaço socioocupacional que nós estivermos inseridos, nós dificilmente iremos fechar os olhos para as demandas que surgem, que mesmo que meu público-alvo é o TFD, são pacientes que viajam para fora. Então, eu já tenho aqui mais ou menos uma média de 130 a 140 pacientes que viajam, entendeu? Mensalmente. Então, poder muito bem estar engessado, não. Então, é paciente TFD? Ah, não. Então tá bom. Mas tem que ter uma demanda. Tem que ter uma demanda que eu, enquanto profissional, no mínimo, preciso emitir passar uma orientação para ele, né? Dar uma orientação, fazer o acolhimento. Então, aqui é um setor que funciona, a coordenadora pode até falar na propriedade, né? Mas aqui é um espaço que funciona dois setores, na verdade, né? Que tem um TFD, que é composto por mim, assistente social, temos uma colega que trabalha na parte financeira, né? Quando eu recebo aquele relatóriozinho da viagem, eu preparo um empenho, né? O empenho é o documento que vai chegar até o financeiro vai fazer a transferência do valor para a conta do paciente. Então, essa colega ela fica responsável por esse empenho, né? Eu preparo o empenho, o documento, tá, como que viajou, passo para ela, né? Beleza. Então, assim, é um setor que
E também, além do TFD, tem aqui a regulação, que é marcação de exames, consultas, pacientes que necessitam também de atendimento, de tratamento, que o município não oferece. Então aí entra aquela questão, então eu não posso estar só engessado com aqueles pacientes que já estão no programa. Então chegam demandas aqui, pacientes que sem orientações, sabe? O maior desafio que eu encontro aqui é conseguir referenciar, dar uma orientação precisa para esse paciente quando, por exemplo, um paciente que, vou dar aqui um exemplo que você vê, um paciente que ele está com não um diagnóstico ainda definido, né? É uma suspeita de câncer. Por quê? Porque o exame de laboratório dele deu alterado, porque o exame de imagem deu alterado. Só que existem algumas unidades fora do domicílio que para atender esse paciente, para fazer uma triagem para esse paciente, precisa que esse paciente já tenha a biópsia. A biópsia, que é outro desafio, né? Além de ser, não é fácil, é um valor alto também, e tem parte do corpo da pessoa que está aqui para fazer uma biópsia, tem que fazer a cirurgia, uma mini cirurgia, alguma coisa assim. Então, mas 70% do que aquele paciente tem em mãos já de exames, já sinaliza que ele precisa de um tratamento na tal unidade. Só que aí, o maior desafio é lidar com o protocolo das unidades de saúde, com hospitais, com clínicas, e que de certa forma acaba bloqueando, impedindo o acesso a esse paciente que tem direito, que tem direito, na verdade, não é só porque ele está com suspeita de câncer, não. Na verdade, a saúde, as legislações, nós temos, o que mais temos no Brasil é a legislação, que sinaliza que nós somos sujeitos de direito, então temos acesso ao direito da saúde, é o dever do Estado, e a gente vê essa parte do Estado, às vezes, de certa forma, negando, ou dificultando o acesso do paciente ao tratamento que ele necessita. Então, esse é muito mais desafio lidar com a burocracia. Sim. E, por coincidência, eu acabei de passar com a estagiária aqui um episódio, que eu acho que está no contexto aí da pergunta. Então, no campo da saúde, nós temos vários profissionais, temos o médico, tem o médico, e aí vem, vou usar esse aqui porque... E eu citei aqui um exemplo de um paciente que precisou se deslocar para passar por uma consulta médica em outro município. E o médico prescreveu um procedimento, solicitou um procedimento que necessita de um documento chamado APAC, é a autorização de procedimentos de alta complexidade. Então, é um documento que somente o médico pode preencher. Não é competência minha, não é o médico, porque ele conhece a realidade clínica daquele paciente, conhece os códigos, CID, e ainda tem um campo embaixo, carimbo do médico. Beleza? Então, a assistência social, nesse contexto, diante de um paciente que está munido de uma documentação incompleta para solicitar seu procedimento que ele necessita. Qual a nossa intervenção diante disso? Então, nós temos aqui as unidades básicas de saúde. Nós temos médicos que atendem famílias. Então, aqui corriqueiramente acontece isso, constantemente acontece isso, Então, o paciente vai se deslocar para Salvador para pleitear uma consulta com esse médico, que não sabe nem se ele vai conseguir ou não, para poder pegar lá um carimbo, o preenchimento desse APAC. Então, nós recorremos aos nossos médicos, mais próximos, da nossa unidade e tal. Então, assim, ao médico que atende na Santa Casa, por exemplo, o médico... Então, assim, às vezes, não é generalizando, mas às vezes acontece que essa orientação, ela é censurada, Então, assim,
não vou dizer que me acham de chato, né? Mas já ouvi isso, falar com ele para não ficar mandando paciente para cá para poder preencher o ataque, não, né? Outra atitude incoerente também de certos profissionais com relação, eu estou no TFD hoje. O TFD ele tem um critério de atualização do programa de 6 meses. Esse laudo médico tem que ser preenchido, tem que ser atualizado de 6 meses. Aí o paciente já está 2, 3, 4, 5 anos com aquele médico. Aí toda vez que a gente solicita que esse protocolo, que esse laudo ele seja preenchido para atender o protocolo no manual do TFD, aí o que eles respondem mas para que todo dia isso? Todo dia tem que atualizar, tem que dar relatório, todo dia tem que atualizar cadastro. Então assim, às vezes nós não temos a nossa atuação reconhecida, né, valorizada, né, respeitada, melhor dizendo. Nós somos respeitados, talvez, no nosso trabalho, né, por alguns profissionais. Né. Acho que o mais delicado é isso aí, alguém profissional ele não reconhecer o trabalho do profissional. Tá. Interferiu assim no seu trabalho, o que mudou? Quando eu ingressei no pós-pandemia. E quando estava no auge, eu não trabalhei nesse contexto, não. Trabalhei na outra política, né, de assistência social na saúde, não. Primeiro, ser capacitado, né? Então, assim, o campo acadêmico, né? Então, a formação acadêmica, a educação continuada é fundamental, né? Educação continuada, porque senão a faculdade, nós de certa faculdade, a gente não sai já preparado para lidar com as políticas sociais, com as políticas públicas. Então, assim, a política pública a gente vai absorvendo, a gente vai se aperfeiçoando através, né, do que eu falei, a educação continuada, você vai se profissionalizando. Né? Então, pensar. E, como eu sempre digo, que os desafios, as demandas, elas são muito úteis para nos modelar. Você ter coragem de aceitar os desafios que são impostos, né? Então, assim, a experiência, né? Porque, assim, quando você aceita um desafio, quando você encara uma demanda, eu aqui aprendi muitas coisas aqui no mundo da saúde. Quando alguém perguntou para mim assim, rapaz, você quer, enquanto profissional, você quer trabalhar em qual área? Assim, você não vai me colocar no setor mais... ou na assistência, ou na saúde, onde for mais desafiador para me colocar. Porque eu acredito que quanto maior o desafio, maior a possibilidade de você aprender, você avançar, né? E fazer um trabalho grandioso, né? Grandioso. Então, o caminho é isso aí, para ser um bom profissional, é não se abster, né? Nós, enquanto profissionais, né? Do código de ética da profissão, da lei de regulamentação, temos que estar sempre abordando, né, trazendo para a nossa vida, né, porque tem aquela questão da teoria é uma coisa, da prática é outra, mas é possível sim você ter uma prática orientada, direcionada pela teoria.